Bem, pessoal, hoje nós vamos falar sobre o CPC 28, a NBCTG 28R4, Propriedade para Investimento. Eu sou o professor Moreira. Vamos iniciar. Propriedade para investimento. Atenção! Apenas os ativos imobilizados, que sejam terrenos ou edifícios, podem ser classificados como propriedade para investimentos. Então, pessoal, somente terrenos e edifícios é que podem ser considerados que propriedade para investimentos. Um veículo, um equipamento não são classificados como propriedade para investimento. Então só pode ser terreno ou edifício, tá? Aí aqui, ó, a propriedade para investimento, ela é destinada para quê, ó? Imóvel para alugar. Esse imóvel para alugar, você vai ter o quê? É a geração de aluguel. Imóvel para valorização de capital. Imóvel para valorização de capital e aluguel. Então, a propriedade para investimento é destinada para essa daqui, ó, imóvel para alugar. Pode ser para imóvel para valorização de capital ou imóvel para valorização de capital e aluguel. Pode acontecer tudo ao mesmo tempo, tá? Então, ela é destinada para essa situação. Agora, ó, outra situação. Propriedade para investimento não é destinada. Então, aqui, ó, não é destinada. Não é destinada para fornecimento de bens ou serviços, produção e finalidade administrativa. Ou seja, finalidade administrativa não é propriedade para investimento. Venda no curso ordinário do negócio. Venda no curso ordinário do negócio também não é propriedade para investimento. Essa daqui, a parte de fornecimento de bens ou serviços, produção e finalidade, essa situação aqui, ó, é abarcada pelo CPC 27, ativo imobilizado. E essa venda no curso ordinário do negócio é no CPC 16, estoques, tá? Então, pode acontecer esses dois casos. Agora aqui, ó, cuidado, não são propriedades para investimentos. Propriedade destinada à venda no decurso ordinário das atividades ou em vias de construção ou desenvolvimento para tal venda. Isso aqui está no CPC 16. Propriedade ocupada pelo proprietário. Isso aí é no CPC 27. Incluído, entre outras coisas, propriedade mantida para uso futuro como propriedade ocupada pelo proprietário. Propriedade mantida para desenvolvimento futuro e uso subsequente como propriedade ocupada pelo proprietário. Propriedade ocupada por empregados. Pague ou não aluguéis a taxa de mercado. Então, pessoal, tem que olhar o seguinte, ó. Se eu tenho uma empresa, vou só fazer aqui um exemplo bem simples, ó. Eu tenho uma empresa aqui, ó. A minha empresa está aqui, correto? São de 10 andares. Eu destino um andar para os meus funcionários. Todos os funcionários trabalham aqui na empresa. Ó. Eu destino um andar para eles. E eles pagam aluguel. Isso aqui não é propriedade para investimento. Então, ó, se fosse para terceiros, seria investimentos. Mas como é para os funcionários da própria empresa... Para os funcionários da própria empresa, isso aqui é o quê? Não é propriedade para investimento, tá? Então, bastante cuidado, que isso é o que mais cai em prova, ó. Ocupada pelo proprietário, propriedade ocupada por empregados. Então, se for ocupada por empregados, não é investimento. E propriedade ocupada pelo proprietário no aguardo de alienação. Propriedade que é arrendada a outra entidade, sobre arrendamento financeiro. Então, pessoal, isso aqui é arrendamento mercantil financeiro. Isso aqui está no CPC 06, certo? Então, bastante cuidado com isso aqui. E estes quadros, onde é que estão, pessoal? Esses quadros aí que eu fiz, ele está no CPC 28, ó, no número 7 do CPC 28. O que é que diz o número 7? As propriedades para investimentos são mantidas para obter rendas ou para valorização do capital ou para ambas, e por isso classificadas no subgrupo investimentos, dentro do ativo não circulante.
Por isso, a propriedade para investimento gera fluxo de caixa altamente independentes dos outros ativos mantidos pela entidade. Isso distingue as propriedades para investimento de propriedades ocupadas pelos proprietários. A produção ou fornecimentos de bens ou serviços, ou uso de propriedade para finalidades administrativas, gera fluxo de caixa que são atribuíveis não apenas às propriedades, mas também a outros ativos usados no processo de produção ou de fornecimento. A NBC-TG 27, ativo imobilizado, aplica-se à propriedade própria ocupada pelo proprietário, e a NBC-TG 06 aplica-se à propriedade ocupada pelo proprietário mantida por arrendamento como ativo de direito de uso. Então, pessoal, a gente vê o seguinte, ó, quando ele está dizendo o seguinte, ó, a produção ou fornecimento de bem. Ó, vamos supor que eu tenho aqui um edifício, que é a minha fábrica, ó, é o que ele está dizendo aqui, a produção ou fornecimento de bens ou serviços. Ou uso de propriedade para finalidades administrativas, isso aqui está abarcado pelo CPC 27. Isso aqui, ó, não é propriedade para investimento, tá? Então, a propriedade para investimento são mantidas para obter rendas ou para valorização de capital ou para ambas. O que é que diz aqui o 8? Ele está dizendo os exemplos de propriedade para investimentos. Quais são eles? Terrenos mantidos para valorização de capital a longo prazo e não para a venda a curto prazo no curso ordinário dos negócios. Terrenos mantidos para futuro uso correntemente indeterminado, se a entidade não tiver determinado que usará o terreno como propriedade ocupada pelo proprietário ou para a venda a curto prazo no curso ordinário do negócio. O terreno é considerado como mantido para a valorização do capital. Edifício que seja propriedade da entidade ou ativo de direito de uso relativo a edifício mantido pela entidade e que seja arrendado sob um ou mais arrendamentos operacionais. Edifício que esteja desocupado, mas mantido para ser arrendado sob um ou mais arrendamentos operacionais. Propriedade que esteja sendo construída ou desenvolvida para futura utilização como propriedade para investimento. Então, pessoal, esses daqui que eu disse, ó, são propriedades, são exemplos de quê? De propriedades para investimento. Esses daqui são exemplos de propriedade para investimento. E o item 9, ele diz quais são os itens que não são propriedades para investimento. Ó. Não são propriedades para investimentos. Quais são eles? Propriedade destinada à venda no curso ordinário das atividades ou em via de construção ou desenvolvimento para tal. Então, ó, VNBC 16 estoques. Como, por exemplo, propriedade adquirida exclusivamente com vista à alienação subsequente no futuro próximo ou para desenvolvimento e revenda. O item B foi eliminado e a C, propriedade ocupada pelo proprietário, VNBC-TG 27 e NBC-TG 06, incluindo, entre outras coisas, propriedade mantida para uso futuro, como propriedade ocupada pelo proprietário, propriedade mantida para desenvolvimento futuro e uso subsequente, como propriedade ocupada pelo proprietário. Propriedade ocupada por empregados, pague ou não aluguéis e taxas de mercado. E propriedade ocupada pelo proprietário ao aguardo de alienação. O item C foi eliminado e a lista dele. Propriedade que é arrendada a outra entidade sob arrendamento financeiro. Então, pessoal, o item 6, o item 7, 8 e 9 que nós vimos aqui no CPC foram esses quadros que eu coloquei aqui em cima, tá? Então, aqui ficou bem sucinto e vamos resolver 3 questões baseadas nesses quadros aqui, ó. 3 questões. Vamos lá na primeira. A primeira questão diz a seguinte. FGV, analista legislativo de Roraima, né? Contabilidade 2018. Uma entidade comprou um terreno ao lado de uma obra do metrô, com o intuito de valorização. Ora, se ele comprou com o intuito de valorização, pessoal, isso aqui é uma propriedade para investimento. Assinala a opção que indica a correta classificação do terreno no balanço patrimonial da entidade. Então, ó, ele comprou com o intuito de valorização. O intuito de valorização é o quê?
propriedade para investimento, conforme o nosso quadro, tá? Então, a primeira é a letra C. Vamos para a segunda. A segunda diz o seguinte: uma empresa adquiriu um imóvel de 20 andares e está utilizando apenas 3 andares para as suas atividades administrativas. Por decisão da diretoria, os demais andares foram alugados para terceiros. Olha bem, esse aluguel aqui foi para terceiros. O aluguel foi para terceiros, por prazo determinado e sem possibilidade de venda, com o objetivo de gerar receita de aluguel, sendo que a empresa presta o serviço de manutenção, acesso e segurança para o edifício. Caso a empresa deseje, os andares podem ser comercializados separadamente e é possível identificar o valor de mercado para cada andar. Com relação à contabilização do imóvel, é correto afirmar que, então, pessoal, eu tenho aqui um imóvel de 20 andares. Três andares aqui, esses 3 primeiros aqui, é para a parte administrativa da empresa. Então, isso aqui, esses 3 andares é no CPC 27, ativo imobilizado. E os outros 17 é para aluguel. Só que o aluguel é para quem? É para terceiros. Se é para terceiros, então é propriedade para investimento. Então, o que é que a questão está perguntando? Com relação à contabilização do imóvel, é correto afirmar que deve ser registrado inteiramente como ativo imobilizado? Não. Deve ser registrado inteiramente como propriedade para investimento? Também não. Todos os andares devem ser mensurados pelo valor justo na data de cada balanço patrimonial? Não. O valor correspondente a 3 andares deve ser registrado como ativo imobilizado. Isso é verdade. E os demais andares como propriedade para investimento. Foi o que eu expliquei aqui. Então, a resposta é a letra D. E vamos para a última questão aqui. FGV, técnico do INS, Salvador, Prefeitura de Salvador, suporte administrativo, ciências contábeis 2017. Uma sociedade empresária especializada em consultoria contábil tem sede em Belo Horizonte. A empresa abre uma filial em Salvador e transfere alguns gerentes para trabalhar na nova filial. Os gerentes alugam apartamentos em um prédio pertencente à empresa. Olha aí, pessoal. Os gerentes alugam apartamentos em um prédio pertencente à empresa, localizado na mesma rua. Assinala a opção que indica o correto reconhecimento contábil dos apartamentos alugados pelos gerentes no balanço patrimonial da sociedade. Então, pessoal, se a propriedade é da empresa e os gerentes alugam apartamentos em um prédio pertencente à empresa, esse aluguel é considerado o quê? É considerado como ativo imobilizado. Ele não é considerado como propriedade para investimento, tá? Ele não é considerado propriedade para investimento. Seria propriedade para investimento se fosse para terceiros, mas para os funcionários da própria empresa é ativo imobilizado. Então, pessoal, é isto e até a próxima.